Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos hoje com a orientação do nosso querido René Schubert. Muito obrigada, René, por nos ajudar aqui a dar mais compreensão, mais entendimento à leitura desta obra fantástica que estamos a fazer agora, A Saúde, um Novo Olhar, do Dr. Renato Bertatti. Estamos a começar agora na página 105 e para fazer a leitura temos hoje a nossa querida Regina Pérez. Recordo que o encontro está a ser gravado e disponibilizado mais tarde a gravação no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Há espaço, há abertura de espaço para colocarem dúvidas, contribuições, compreensões, e nessa altura será o René que abrirá esses espaços. Muito obrigada, passo para você agora, René. Obrigado, Manuela. Lembrando uma coisa, né, que estava conversando com o Marcos, né, também se houverem dúvidas anteriores, né, de repente, pós o grupo de estudos ou pós ver um vídeo, né, do grupo de estudos, se surgir alguma dúvida, ela pode ser colocada aqui, né, e aí, logicamente, a gente vai tentar trazer aí referenciais para a dúvida colocada. Então, esse é um grupo de estudos não só em cima do livro que a gente está lendo, mas também de outras dúvidas que podem surgir no decorrer aí do grupo de estudos. Então, vamos lá, Regina? Muito obrigado pela sua leitura. Pode dar início. Olá, René. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Opa, vamos lá, então. Que é sobre da semana passada. Eu não sei se eu perdi a explicação do Marcos ou se ninguém falou sobre isso. No penúltimo capítulo, no penúltimo parágrafo da página 104, ele diz, há gerações, isso vai acontecendo. E lá na frente, as mulheres se parecerão com homens. Ele vem falando que a sexualidade, a sensualidade, nós tratamos como algo íntimo e, na verdade, elas têm efeitos do nosso sistema. E aí ele coloca essa frase e eu não entendi bem, dentro desse contexto, o que ele quis dizer. Ok. Antes de eu dar a minha opinião, Regina, eu quero perguntar aos colegas que estiveram no último grupo, com o Marcos, Eurico, Helena, Vera, né, Cleusa, se alguém quiser se colocar em relação a isso, porque vocês leram o caso todo, né, e de repente é uma questão bem pontual para esta constelação. Então, alguém gostaria de tomar a palavra aí? Porque a minha resposta vai ser uma resposta mais generalizada aí. Posso? Estão me ouvindo? Por favor, Helena. Por favor, Helena, pode falar. Eu acho que o Marcos não comentou sobre isso, mas agora que a Regina leu de novo, o que veio para mim é assim, é que é como se o feminino viesse sendo suprimido, vamos dizer assim, e aí a gente vai chegando a um ponto que a mulher está se tornando muito parecida com o homem, né? Até por essa questão de direitos iguais, né? Essa luta por estar ali competindo. Então, foi isso que eu compreendi com essa leitura, entendeu? Não sei se é isso que o René vai comentar. Posso falar? Por favor, Cleusa. Vocês estão me ouvindo? Nesse caso aqui, ele está se referindo a essa constelação, a essa colocação desse caso, que a pessoa leva a queixa da sexualidade, ele coloca as gerações de mulheres da família dela e tem problemas aí. Então, essa citação é referente a essa constelação que a gente leu. Pelo menos para mim, na minha compreensão, que é
citação seriam as mulheres desse sistema que ele colocou o exercício. Não, ele não está falando de mulheres em geral, mas desse grupo. Obrigado, Cleusa. Renê, minha internet travou e eu não vi o trecho do livro que foi comentado agora. Eu peguei só metade da fala, então não consegui localizar aqui. A minha internet que deu uma paradinha aqui. Página 104, o penúltimo parágrafo, as gerações, isto vai acontecendo e, lá na frente, as mulheres se parecerão com homens. Então, esse foi o trecho. Posso falar, Renê? Por favor, Manuela. Então, eram várias gerações de mulheres que que suprimiam o feminino. Portanto, eram já sete gerações de mulheres que de alguma forma não deixavam que o feminino desabrochasse nelas. E então, concordo com aquilo que a Cleusa disse, ele está a falar relativamente a esta constelação, que num sistema onde já tantas mulheres reprimem essa parte feminina delas, não é? Com a continuação, poderão eventualmente ficar mais parecidas portanto, ter a parte masculina mais desenvolvida nelas. Assim, isso faz bastante sentido, né? Pensando na constelação em que ele comenta, é que no texto ele não vem falando da constelação, né? Ele vem falando sobre a sexualidade e a sensualidade, como elas se expressam a partir de influências do sistema. E aí, nesse parágrafo, então, ele se refere à constelação, aí faz sentido. É, porque ele diz, há gerações isso vai acontecendo, e lá na frente as mulheres se parecerão com homens. E nós aqui atrás temos 7 gerações de mulheres. Em relação a essa constelação faz todo sentido mesmo. Obrigada. E um pouco acima ele fala, ó, que para algumas famílias isso é pecado e para outras é um valor, no parágrafo de cima. Ó. Então, que ser feminino para algumas famílias é altamente cultivado, não é visto como algo ruim. E aí para outras, nem tanto. Né? Eu acho que o que me chamou a atenção aqui, Renê, não sei como vocês olham aí para essa fala, no último parágrafo dele, que ele fala que tanto que essa sexualidade exacerbada, tanto da feminina quanto do masculino, ela vai revelar emaranhamentos que já vem de outras gerações, né? Esse exagero, essa sexualidade exacerbada revela que tem aí um emaranhado porque avança, transcende aquilo que seria dentro de uma determinada normalidade esperada. Então, eu acho que dá para a gente perceber que existem, né, quando é exagerado, existe algum emaranhado aí que precisa ser olhado, talvez olhar para acontecimentos aí das experiências que foram vivenciadas lá na nossa idade mais precoce, ou também memórias de outras gerações também, né? Para mim, o que chama atenção é isso. Sim, é mesmo isso também que eu acho, Eurico. Aliás, ele também fala que ou exacerbada ou reprimida. Isso. Portanto, ou num extremo ou no outro, não é? Sim, perfeito. Perfeito, Manuela. E nesse sentido, né, pegando a fala de vocês, né, tanto da Helena, Manuela, Rico, a Cleusa, né, lógico, a constelação a gente não coloca numa estatística, a gente não coloca nesse parâmetro pragmático, científico, porque a gente não tem uma teoria geral dos relacionamentos, né? Então, vou pegar o exemplo do Eurico, assim como eu, né? A Eurico tem barba porque ele não respeita o pai, né? Claramente o René também não respeita o pai. Então, o Hellinger falou isso em constelações bem específicas, pontualmente naquele fenômeno que se mostrava. Mas, em relação à sexualidade, a gente tem um vasto conhecimento teórico dentro
dentro da psicanálise, por exemplo, ou das teorias psicológicas, né, que falam, inclusive, da identificação com o masculino e a identificação com o feminino, né, com a manifestação mais de ânimos ou de ânima, né? E em sistemas mais patriarcais, né, muitas vezes o falo, o poder, está na mão do masculino. Então, você apresentar características mais masculinas, inclusive se você, de repente, se identifica com seu pai, com seu avô, com seu bisavô, traz uma sensação de poder, de pertencimento. Aí a gente está falando das lealdades invisíveis, né? Então, eu vou escolher uma manifestação mais masculinizada, porque isso é melhor, mais bem visto dentro de meu sistema, né? Por outro lado, os sistemas mais matriarcais, você tem outra forma de apresentação, e aí, muitas vezes, é uma identificação mais com o materno, com a avó, com a bisavó, com o feminino, né? E isso também te traz um sentimento maior de pertencimento. Aí a gente tem que olhar o que opera dentro de um sistema familiar. E a gente não está falando apenas da minha relação com o meu pai, mas minha relação com o meu pai, o do meu pai com o meu avô, do meu avô com o bisavô e com o tataravô. E talvez por isso Hellinger traga essa referência, a Manuela fala aí de 7 gerações, né? Porque aí a gente consegue ver até a origem cultural, religiosa, étnica, né, desse povo, que muitas vezes tem características mais patriarcais, mais matriarcais, deuses mais masculinos, deuses mais femininos, né? Então, tudo isso vai, né, de forma complexa, assim, não simples, mas chegando até mim. E aí, de repente, eu falo, não, eu tenho uma identificação forte com minha figura paterna, com minha figura materna e com aqueles homens que representam meu pai, com aquelas mulheres que representam minha mãe, né? E, então, falar de sexualidade, falar da manifestação, da expressão sexual, nunca pode ser de forma generalista, né? A gente sempre vai ter que estudar um pouquinho o contexto daquela família, daquele sistema, daquela pessoa, né? Até porque quando Freud menciona, né, a escolha de objeto sexual, ele não está falando de uma escolha mental, ele não está falando de uma coisa racional, ele está falando de uma manifestação. Às vezes uma manifestação defensiva, outras vezes por identificação, né? E no processo de constelação familiar, essa é uma fala da facilitadora Gláucia Paiva, você verifica as várias identificações que ocorrem no seu sistema familiar e se é possível você se desidentificar de algumas. Então, talvez a barba do Eurico seja uma homenagem ao avô, ao bisavô dele, enquanto a minha talvez realmente seja algo reativo ao meu pai e ao meu avô, né? Cada um vai manifestar de uma forma. A partir do momento que a gente traz isso à luz, a gente pode fazer uma escolha consciente. Não, eu vou manter essa identificação porque eu me sinto bem, eu estou honrando tal processo, tal situação. Ou não, eu vou deixar isso então com meu pai, com meu avô, e eu vou seguir um caminho um pouco diferente. Então, esse processo de identificação, desidentificação, é o que muitas vezes a constelação familiar traz à luz, ou os processos terapêuticos, processos de autoconhecimento, né, onde eu tomo consciência do meu masculino, do meu feminino, da minha escolha masculina e feminina. Logicamente, né, Regina, isso é um processo para a vida inteira, né? Isso não vai se dar em uma terapia, isso não vai se dar em uma constelação, mas são as camadas que eu vou descortinando, e de repente eu falo, putz, esse processo aqui está consciente, e eu vou seguir dessa forma, honrando, né? Não, esse processo está consciente e eu não gostaria de seguir dessa forma, porque hoje não faz mais sentido. E aí, muitas vezes, vem aquela sensação, né, da má consciência. Será que eu estou traindo meus pais? Será que eu estou traindo meus ancestrais? Será que estou desobedecendo eles? E na má consciência,
eu assumo esse lugar de adulto e falo, eu vou fazer um pouquinho diferente de vocês, né? E aí eu posso, de repente, manifestar uma expressão de sexualidade, e aqui eu não vou entrar em homo, hétero e tal, eu expresso uma sexualidade que, de repente, dentro do meu sistema, ela não é comum, né? E ela vai ser questionada. E ela vai, provavelmente, trazer o novo para dentro do sistema, né? Então, jovens são mutantes, né? Ou talvez na música, né, de Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Que é uma metamorfose que, de certa forma, quebra um pouco com a rigidez de um sistema que sempre foi assim e sempre funcionou assim, até que eu vim e fiz diferente, né? E aqui eu gostaria de fazer um parênteses para vocês. Eu fui assistir uma peça, provavelmente alguns de vocês já assistiram, do Newton Boulder, A Alma Imoral, né? E essa peça fala exatamente da questão da tradição e a traição. E aí ele faz uma diferença entre a traição sacana e a traição que muitas vezes é aquela coisa, eu preciso fazer diferente, porque essa tradição ela está tão engessada, que não tem mais oxigênio, não tem mais espaço. Então eu traio, né, e aqui eu ponho aspas, eu na verdade faço diferente do que foi feito até então. Eu trago o novo. E Hellinger faz uma referência a isso no livro No Centro Sentimos Leveza, quando ele fala do mito do filho pródigo, né? Onde ele fala de duas versões do filho pródigo. Uma, aquela conhecida pela Bíblia, e outra, naquela onde o filho assume a escolha que ele fez e o preço dessa escolha, né? E esse preço, muitas vezes, é ficar, sim, afastado das tradições familiares para se criar uma nova tradição, né? Isso não significa que você excluiu o seu sistema familiar. Significa que você fez diferente dele ou do que ele fazia até então. Mas você viu só, né, Regina, um trechinho tão pequenininho, né? Olha só quantas coisas legais que trouxe. Sabe que eu gostaria de registrar que quando você trouxe o exemplo da barba, eu lembrei que quando Beth falou isso sobre os homens usarem barba, se comentou com o nosso querido professor Peter Spelter, e ele disse assim, ninguém me fará tirar a barba, nem mesmo Beth Hellinger. Assumindo, né? Então, eu tenho uma fofoca para vocês. Você vai gostar dessa, Regina. É uma fofoca em alemão. Estávamos lá na Alemanha e surgiu esse tema numa constelação da barba. Estava Peter, com uma barba, sempre teve uma barba muito cheia, Matthias Bronk, com uma barba, e eu. Né? Matthias estava traduzindo em inglês, eu estava traduzindo para o português. E aí a gente foi brincar, e junto com o Beto, né? E o Beto sem barba, né? E aí a gente brincou. Isso agora eu vou falar em alemão. Em alemão, a palavra para barba é Bart, né? Então, ich habe ein Bart, eu tenho uma barba. E aí a gente falou para o Hellinger, nós somos bärtige Männer. Ou seja, a gente fez uma brincadeira com o nome do Beto. Né? Então, nós somos, é como se a barba fosse uma associação a Bert Hellinger. Né? O Bert Hellinger olhou para a gente com aquela cara, vocês estão de sacanagem comigo. É uma brincadeira dos homens barbados, né? Já que ele tinha, de certa forma, cutucado a gente, porque toda vez que o Bert falava da barba, óbvio que os homens que têm barba se questionam, tá? Cadê o papai? De que lado do coração está meu papai? Será que ele está bem fundo no meu coração ou está mais próximo? Né? Então, essa questão do respeito com a figura paterna ou com as figuras paternas do sistema. Porque talvez isso não se relacione ao meu pai diretamente, mas ao pai do meu pai. Ou
ao pai do meu pai. Né? Então, aí a gente está falando do movimento interrompido, né? Que Bert Hellinger traz muito bem nos escritos dele, e como isso transcende gerações. E, às vezes, um fenômeno que aconteceu há 4, 5 gerações atrás se torna atual hoje. Né? E, por isso, muitas vezes, a constelação familiar ela é apenas descrita, não interpretada. Porque, quando eu descrevo, eu converso com o ancestral que vive no meu cliente. E ele vai levantar a mão. Isso leva o seu tempo. Agora, se eu interpreto, eu fecho. Perfeito. E aí a pessoa sai com aquilo fechado, mas aquilo não toca a ela. Né? Então, Hellinger reforçava isso muito. E a Regina, eu, que fomos alunos de Peter, a gente tomava bastante na cabeça para não cometer essa questão da interpretação. E isso, para alguém como eu, que sou psicanalista, é difícil, né? Porque a gente gosta de analisar o fenômeno. E não é para analisar o fenômeno, é para descrevê-lo. E eu acredito que isso fortalece esse assunto, não é por acaso que veio hoje aqui, me tocou de alguma maneira, porque eu sinto bastante essa questão da generalização, né? Atualmente existe uma tendência as pessoas dizer, bom, se Bert disse isso, aí coloca uma frase solta dele fora de contexto e diz, bom, se ele disse isso, então todos os homens, blá, 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 blá. E não é isso, é cada um com a sua história, cada um com as suas lealdades, os seus motivos, e generalizar não é constelar, né? Não é visão sistêmica, Bert. Só um instantinho, Carla, já vou para aí. Tanto que, Regina, lá na Alemanha, a gente tinha o grupo de mulheres e tinha o grupo de homens, e, obviamente, cada ano eram grupos diferentes. E, às vezes, mudava, inclusive, o professor. Às vezes era o Peter, às vezes era o Joel Wesser, né, o Gerhard Piper. E era muito interessante como mudava completamente de um grupo para o outro, porque, né, assim como nas constelações familiares, você pode constelar 15 vezes exclusão. São 15 exclusões feitas de maneira diferentes, porque são sistemas familiares diferentes. Né? Então, talvez por isso a obra de Hellinger, ao mesmo tempo que a gente lê um livro, a gente fala, putz, ele já falou disso? Falou, mas não dessa forma, porque é uma outra constelação, é um outro momento onde ele fala daquele tema. Então, sim, vocês vão encontrar em todas as obras de Bert Hellinger ele falando sobre exclusão. E é interessante ler todas elas, porque aí você percebe que você não consegue nenhuma delas agarrar, né, ou ter uma tese do que é exclusão. Né? Porque cada sistema tem sua forma, muitas vezes sutil, de incluir e de excluir. Tanto que, todo momento que eu faço um julgamento, eu incluo e eu excluo. E é impossível não julgar, né? Porque meu sistema egóico, né? Meu ego, ele aprendeu a transitar pelo mundo através de bom, mal, certo e errado. Né? E é importante eu ter consciência desse mecanismo, né? Porque eu não vou conseguir me livrar dele. A não ser, logicamente, e aí a gente tem teorias da psicologia em relação ao self, a individuação, ou na psicologia oriental, ao alcançar um tal estado de consciência espiritual, onde eu transito sem a arrogância, sem o orgulho, sem o ego, né? Mas, assim, isso é para os mestres, né? Eu me coloco aqui como mortal com um senso de julgamento forte e um ego forte também. Né? Então, por isso que estamos estudando aqui. Carla, por favor. Não, é que você falou sobre a diferença de descrever e interpretar isso, né? Isso. Na constelação. Você podia me dar um exemplo das duas coisas, quando a gente está descrevendo, quando a gente está interpretando, só para eu Claro. olhar um pouquinho mais profundo para isso? Claro.
vou fazer uma brincadeira aqui contigo, né? Não que eu use isso para constelação, tá, gente? Isso aqui é brinquedo de psicólogo, né? São dois bichinhos aqui, né? Então, de repente, eu coloco o Pikachu aqui e esse aqui eu coloco de costas, assim, né? Então, uma descrição possível seria, depois que a Carla colocou a figura materna dela e colocou o representante dela, a figura materna virou de costas e olha para frente. A figura da Carla olha para as costas da mãe e permanece nesse lugar. Isso é uma descrição. Agora, é diferente eu chegar, olha, Carla, depois que você colocou sua mãe deu as costas para você porque ela não quer olhar para você, né? E você ficou toda arrependida olhando para as costas dela. Isso é interpretar, né? Não importa as caras que as pessoas fazem, porque a gente tem que esperar um pouco o campo atuar. E muitas vezes aquilo que num primeiro momento parece um movimento até agressivo, às vezes é um movimento novo de libertação no sistema. Então eu descrevo o movimento, eu não interpreto ele. Então é aquela coisa, ela puxou com ódio a mão. Diferente eu falar, ela puxou rapidamente a mão ou com força a mão. Então, o componente ódio já é uma interpretação, né, minha, que provavelmente vem do meu sistema familiar ou do meu sistema cultural, né? Então, novamente, aquela coisa, você, de repente, numa constelação, você faz assim, né? Talvez até assim. Né? E eu estou fazendo uma referência a uma constelação que eu acompanhei. E quando o representante foi questionado por que dessa posição, ele respondeu proteção e oração, né? Se eu chegasse e falasse, ela está se escondendo, ela está evitando algo, provavelmente eu interpretaria, né? Eu não sei o que aconteceu naquela constelação, mas isto aqui, naquele representante, para ele, era proteção e oração. E a gente deixou os movimentos acontecerem com isso que foi trazido pelo representante, não pelo facilitador. Então, o Hellinger ele falava que o facilitador ele precisa treinar, falar o essencial. E muitas vezes, quando o facilitador quer fazer algo, parar, respirar fundo e aguardar. Porque aí ele fala, sim, da questão do nosso eu, do nosso ego, que quer arrumar, que quer, não, vamos lá incluir. Essa constelação está muito pesada. Depende, né? O que é pesado para aquele sistema e o que é pesado para a minha pessoa, né? Por isso que também, e a Regina não vai me deixar mentir aqui, o nosso professor, o Peter, ele falava para a gente não bater palma depois de constelação. Porque bater palma depois de uma constelação é um juízo de valor. Essa constelação foi linda. Tal. Eu falava, isso não existe. Constelações são intervalos. Né? Intervalos é uma cena que eu estou olhando da vida do indivíduo. E se o facilitador tiver a capacidade de descrever ou não, se percebermos que o cliente não precisa de descrição, ele está em sintonia, ele está absorvendo aquilo, se o facilitador conseguir suportar o silêncio, a constelação acontece, né? Aí o Hellinger faz toda uma explanação do nosso orgulho, né? Como terapeutas, como facilitadores, de eu tenho que fazer alguma coisa na constelação. Ele falava, quem disse que você tem que fazer? Você está facilitando, né? Agora, se você sente que é necessário você intervir ou falar, descreva, não defina, né? Toda vez que eu defino, eu fecho.
E, querendo ou não, eu vou fechar a partir do meu sistema cultural, das minhas crenças, do que eu acredito. Então, Hellinger era muito cuidadoso com isso, e muitos de nossos professores, inclusive o professor Renato Bertatti, destacam isso bastante nas formações, nos treinamentos, né? Porque a postura de um facilitador de constelações familiares não é a postura de um psicólogo, não é a postura de um analista, de um filósofo, sim, de um filósofo talvez, né? Um filósofo fenomenólogo, né? De um sociólogo, né? Então, a gente não coloca em categorias. Na verdade, a gente explode elas e, a partir disso, se deixa preencher pelo fenômeno, né? Então, Peter, ele me falava, para entrar nesse campo, você tem que renunciar ao seu saber e sentir, né? E várias meditações do Hellinger são nesse sentido de, numa delas, o Marcos até mencionou num dos nossos estudos em qual livro estava isso, eu esqueci de novo onde está, mas o Hellinger fala, um pouco antes de uma constelação, eu visualizo um grande mar negro, né, um grande mar ou um rio, e eu vou adentrando nessas águas e eu me entrego completamente, até o ponto onde não existe mais água liberta, só existe água. Então, aquela coisa da entrega ao campo e deixar aquele campo atuar, né? Logicamente, essa postura, né, que está alinhada com as ordens da ajuda, ela é treinada, né? Às vezes pela meditação, às vezes, né, pelas práticas sistêmicas, também para você conseguir se retirar depois e não ficar mergulhado naquele rio negro. Então, tem a entrada, a permanência e a saída, né? E a saída, como o Renato Bertatti fala, né, de acompanhar sem necessariamente ficar tomando nota ou ficar dando pitaco, apenas acompanhar. Eu tô aqui junto com você. Obrigada, viu? É que é um limiar, assim, que às vezes, se a gente não prestar atenção, a gente vai para a interpretação, né? Algo que a gente tem que ter uma atenção mesmo. Obrigada. Então, é importante a sua pergunta, Carla. Eu vi que você está aí, Eurico, só um instantinho. Né? É importante a sua pergunta, Carla, porque ela está na base do desenvolvimento da constelação. Então, se a gente observar a constelação familiar clássica, né, na simetria oculta do amor, existiam, sim, interpretações. Até porque, naquela época, a gente falava da constelação como próxima à psicoterapia, próxima à psicologia. E conforme o Hellinger vai estudando, vai trabalhando, ele depois fala, não, a constelação é uma postura filosófica. E ele está falando da fenomenologia, né? Então, se a gente for estudar aí Hegel, Heidegger, né, os representantes da fenomenologia, a gente vai perceber essa postura desprendida, essa postura retirada. E uma postura desprendida, retirada, ela não define, ela não coloca caixinhas. Ela respeita da forma como se mostra, né? E Hellinger teve professores que trabalhavam muito isso, como Virginia Satir, a própria Thea Schoenfelder, né, que deixava o fenômeno acontecer sem falar, ó, é isso, é aquilo. Ah, o que é isso? Não sei. Ah, mas como isso funciona? Também não sei. Mas existe. Então, é o fenômeno, está lá. Né? E isso talvez seja a dificuldade exatamente da gente cientificizar a constelação familiar, que é fenomenológica. Ela não é pragmática, ela não é cartesiana. Então, a gente não consegue criar um manual para você constelar, siga esses passos. Né? Porque o facilitador ele é um a cada dia e o cliente também é um a cada dia. E os representantes que estão lá são um a cada dia. Então, os fenômenos vão acontecer. E não tem como a gente prever. Então,
Respira fundo, coragem, né? Confia no teu sistema e confia no sistema do teu cliente, que é muito maior que o seu no momento que você é facilitador ou está facilitadora, facilitador. Isso é treino, né? E não é porque a gente tem muito tempo de treino que a gente domine, tá? A gente não consegue dominar isso, não. Então, melhor deixar solto. Henrico, por favor. Renê, você falou falando aí dos julgamentos, né? E a gente é imerso, é criado, educado numa cultura, né? Numa forma de educação que a gente aprende a julgar certo, errado, bom ou mal. A gente convive diariamente com isso. E outro dia, uma aluna do meu curso, ela me perguntou assim para mim, Eurico, mas como é que a gente, inserido nessa cultura nossa, como é que a gente faz para a gente não julgar, né? Para a gente não exercer essa questão do julgamento? E eu falei para ela assim, me veio um pensamento, eu falei para ela, olha, talvez deixar de julgar, nenhum de nós vamos conseguir. Mas a gente pode fazer um exercício bem legal com isso. A gente pode transformar os nossos julgamentos em curiosidade. A gente pode transformar aquele que é um julgamento para mim em curiosidade. Olha, me conta aí um pouquinho sobre você, me fala sobre a sua vida, né? Para a gente poder entender aquilo que parece para nós como bom, mal, certo, errado, para a gente poder conhecer um pouquinho mais profundamente a história daquela pessoa e aí entender, sim, sem esse julgamento. Então, eu acho assim, uma coisa muito importante, a gente, talvez julgar, a gente não consiga deixar de julgar, mas a gente pode fazer um exercício, transformar os julgamentos em curiosidade. Me fala aí, me conta aí, Renê, um pouquinho da sua história aí, né, para mim poder entender o que está acontecendo hoje. Eu acho que já é um grande exercício que a gente pode fazer, Renê. Isso mesmo, que é o que nas empresas a gente chama de metaposição, né? Então, tem a posição A, tem a posição B, e elas são do jeito que são. Eu, digamos, sou da posição A. O que acontece se eu vou para uma metaposição? Como eu me vejo nessa posição? Como eu vejo você nessa posição? E, às vezes, eu exercito ficar na posição B. E vai ter bom e ruim, vai ter certo e errado, e eu realmente me exponho a esses lugares, como a gente faz na empatia, né? Lógico que eu nunca vou saber como é estar na pele do Eurico, só o Eurico sabe, mas eu posso fazer um exercício nesse sentido, antes de fechar o meu conceito em relação ao Eurico, né? Mas é o que você falou, é um exercício, e é um exercício diário, né? Porque eu tenho situações onde eu consigo ser flexível e tem situações onde eu percebo minha intolerância, minha inflexibilidade, né? Então, por muitos anos aí, dirigir em São Paulo, para mim, era difícil, porque eu virava o pateta violento no volante. Eu tive que trabalhar isso em terapia muitas vezes, né? Essa transformação, né? Para alcançar um lugar mais tranquilo. Mas isso levou... É um percurso, é um processo, né? Resolveu, Renê? Não resolveu, não. É uma coisa que eu preciso exercitar o ditado dos escoteiros, né? Sempre alerta, né? Sempre alerta, porque é um ponto fraco meu, é uma questão difícil para mim. Irritantemente difícil para mim. O maior trabalho que a gente faz é sobre nós mesmos, né, Eurico? Certeza, Renê, o maior trabalho que a gente tem que fazer é com a gente mesmo, né? Só depois que a gente conseguir trabalhar algumas questões que a gente tem que trabalhar com a gente, é que a gente pode, quem sabe, né, tentar atuar como ajudante para as outras pessoas, né? Mas primeiro o trabalho
E eu me lembro muito bem, foi uma coisa que me marcou muito quando eu fui buscar a formação em constelação na Hellinger, né? Há muitos anos atrás. Quando eu fiz um e-mail, naquela época era e-mail, né? A resposta, eu mostrei interessado em fazer uma formação para constelador familiar. E aí foi o Matias que respondeu para mim: nós não formamos consteladores, formamos pessoas para a vida. E se acaso você, sentindo essa transformação, quiser levar esse trabalho para outras pessoas, aí a formação te habilita você a fazer esse trabalho. Então é isso, né? Eu achei genial, nunca mais me esqueci dessa fala do Matias aí. É, até por causa disso a gente prefere, né, a palavra treinamento, workshop, seminário. O Hellinger fazia seminários, né, de constelação, né? Porque na hora que você fala de formação, você usa uma palavra muito do lato sensu, né, do meio acadêmico, né? Então você vai sair com um papelzinho, né, de constelador. E o Hellinger sempre falou, ele falou: se você está aqui por causa de um papel, você não entendeu do que se trata a constelação familiar. Fantástica essa Genial. resposta que o Matias te deu. Sim, fantástica. Tanto é que foi tão fantástica que, para mim, eu passei. Ali foi o primeiro aprendizado que eu tive logo quando eu busquei esse caminho. E já veio com uma clareza. E eu nunca mais me esqueci das palavras do Matias. Foi fantástica, né? E é isso mesmo, né? É um trabalho para a gente fazer com a gente mesmo em primeiro lugar. Fantástico. Nunca mais esquecível. Vai me acompanhar o resto dos tempos aí. Sem falar que numa formação, melhor, vou usar o outro termo, num treinamento de constelações familiares, num seminário de constelações familiares, eu vou me expor. E dói, né? Dói eu me expor. E quando dói eu me expor, eu também fico mais empático, mais sensível à dor do outro. Então, eu não estou no meio, não estou num laboratório dissecando algo. Eu estou num espelho me olhando chorar, me olhando doer, e isso vai me transformando. E aí vem a frase do Jung, né? Pensar é muito difícil. Por isso que a maioria das pessoas prefere julgar, né? Porque no julgamento, né, eu me blindo e deixo claro, ó, isso aqui não é meu, isso é você, ó, você, Eurico, né? E num treinamento de constelações, assim, estamos fragilizados, estamos num lugar de vulnerabilidade, né? Seja com meu irmão, com minha mãe, com meu pai, né? Quem nunca? É um lugar de humanidade. E o lugar de humanidade é um lugar vulnerável, né? Então, realmente, deixar o julgamento cair é um treinamento, é um exercício, leva tempo, e é plenamente possível, né? E a gente vê que outras técnicas, o mindfulness, meditação, artes marciais, exercitam também isso, né? O deixar cair o julgamento e entrar num lugar de esvaziamento do ego. O Hellinger fala bastante desse esvaziamento e ele usa muito a metáfora da respiração, né? Do ar que entra e do ar que sai. Eu permiti que esse julgamento saia sem que ele saia contra alguém, mas que ele possa ficar de lado um tempo, né? Fica de stand-by, né? Tá aqui, eu sei que você está aqui, fica de stand-by. Então a gente teve um momento aí no domingo, né? Seja A, seja B, seja vermelho, seja azul, ou seja lá que cor for, vou exercitar, ficar em stand-by, né? E porque a gente está falando do povo e nós somos o povo, né? Não tem ele e eu, somos nós. Mara, Gratidão, Renê. obrigado a você, Eurico, pela sua colocação. Oi, Renê.
Então, assim, como é difícil, né? Eu falo assim, quando eu comecei, eu conhecia a constelação, essa coisa do julgar, né? Eu falei assim, a gente se julga, né, o tempo todo, né? Então, como não julgar o outro se a gente acaba se julgando tanto? E a frase do José Saramago, né, que fica muito assim, que a gente usa bastante lá, é preciso sair da ilha, né, para ver a ilha. Então, assim, a cada pessoa que você vê um certo comportamento, igual a gente está vendo aí nesse momento, né, de tanta briga, né, quem está certo, quem está errado, quem escolheu certo, quem escolheu errado, e aí você consegue ver, diante de toda essa discussão, o lado luz e o lado sombra, né? Só que assim, o que está mais dentro, né, do que fora, né, o que está acontecendo. E isso só veio para disparar um gatilho para a pessoa mostrar realmente, né, o que está dentro, né, principalmente. E assim é bem difícil, né, porque é um momento bem assim que todo mundo está julgando quem está certo, quem está errado, né? E eu falei assim, tudo isso que a gente está vivendo serve mais ainda para a gente se esvaziar, né, num momento como esse, deixar ver o que tudo isso está querendo mostrar, né? E enxergar isso em nós é difícil, né? E se pôr no lugar do outro está sendo mais difícil, né, num momento como esse. Então, assim, é um trabalho, né, bem árduo, constante, né? Porque como que a gente vai mudar o outro se nem nós, né, conseguimos mudar, né? Enxergar o outro e olhar para ele como um todo, né? É bem difícil mesmo. Obrigada. Eu não estou aqui para aprender mais do que você, né, Mara? A gente está aqui para aprender um com o outro. E o Hellinger, ele falava da constelação a serviço da paz e da reconciliação na humanidade. Ela não é uma ferramenta individual, né? Então, por isso que existe uma crítica aí em relação ao termo autoconstelação, né? Assim como existe uma crítica na psicanálise em relação ao termo autoanálise, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa autoconstelação, autoanálise, porque temos luz e sombra, né? E a gente prega peças em nós mesmos. Agora, por outro lado, o diferente que é você pode me ensinar muito mais sobre mim do que eu mesmo, né? Mas é uma postura, né? É uma postura de dar boas-vindas a esse tão diferente. E se a gente pensar na própria noção de consciência, né? A consciência, eu vou citar bem toscamente aqui, né? Individual, família e coletivo. Eu preciso do individual até para me localizar, né? Quem sou eu, né? O que sou eu? E aí eu tenho preferências, eu tenho gostos, eu tenho qualidades, eu tenho defeitos. Mas esse eu surgiu a partir, sim, do familiar, que, por outro lado, está envolvido no coletivo. Mas a ideia é, sim, a gente do individual conseguir mergulhar no coletivo e estar no coletivo. Então, teve algum tempo atrás aí que eu mencionei a poesia do Osho, do rio que tem medo de chegar no mar, né? Então, talvez essa seja o medo de todos nós, né? De eu me desfazer, né? De eu deixar de ser eu se eu ficar na massa. E, como o Eurico colocou aí, né? É um exercício, né? É um exercício me colocar nessa massa, nesse mar, sem medo, sem julgamento, sem intenção, sem amor. Um exercício constante. Para todos nós que estamos aqui, né? Somos todos aprendizes, né? E isso é uma coisa que Marcos, eu, os outros professores aqui sempre falaram, porque é um exemplo que o Hellinger nos deu. Ele nunca parou de estudar, né? O Peter também nunca parou de estudar, né? Sempre estava aberto ao novo, né? Pô, René, mas eu tenho que me defender eu vou dar um exemplo aqui, de uma ditadura militar, de uma ditadura comunista, tá. Okay. Esse é meu medo, é o medo da minha família, é o medo do coletivo. Onde está esse medo? Né? Então, diferenciar, né, o que é meu
que é do outro, o que eu tomo para mim, o que eu tomo do outro, o que eu deixo para o outro, o que eu assumo para mim, o tempo todo, né? Então, a gente sabe que a política ela tem características de luz e sombra que falam mais sobre mim do que sobre eles. Né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Quando eu aponto, eu falo, olha, porque tem que ser o Brasil, né? Olha só o jeito que tá. E eu sou o quê? Onde, em que ponto, né, fora do Brasil que eu estou? Da onde está saindo essa minha fala? Né? Então, seja você a mudança que você quer ver no mundo, dizia Gandhi, né? E Gandhi era uma pessoa que olhava para o coletivo, assim, como o Hellinger. Né? Sempre vai haver luz e sombra, sempre vai haver bem e mal. Né? Os sistemas são ricos e diversos. Né? E, nesse sentido, Freud nos decepciona a todos, né? Quando a gente lê O Mal-Estar na Civilização, que ele fala, olha, conflito é a base do ser humano. Você não está com conflito com o teu amiguinho, você está com conflito interno. Às vezes, os dois ao mesmo tempo. E isso ou te paralisa ou te leva à frente. Né? E essa é uma metáfora que o Renato também traz aqui. Né? A doença, às vezes, ela fecha e ela aponta para movimento. Mas para me movimentar, eu tenho que reconhecer que ela está aqui fechando. Não de outro para mim, de eu mesmo. Quer dizer, eu preciso decodificar o que esta doença está me dizendo. Ah, René, mas não tem a ver comigo, tem a ver com meu irmão, que é viciado em cocaína, não tem nada a ver comigo. Como que isso move você? Como isso move o teu sistema? Né? Há doenças em todos os sistemas. Né? Agora, tem aquelas que são conscientes e se movimentam, e tem aquelas que são inconscientes e paralisam, travam o movimento, estagnam os seus membros. E aqui a gente não está para colocar as pessoas em categorias, mas sim para falar de fenômenos que acontecem em todas as famílias, né? Todas que estão aqui presentes. Obrigado pela sua colocação. Temos 6 minutos. Manuela, o que você acha? A gente faz uma breve leitura ou a gente faz uma reflexão ainda final? Não sei, René. Eu confio no seu bom senso. E se calhar até é capaz de haver mais alguma questão, ou então, Tá. não sei, vou só olhar se esta constelação é muito grande. Não é assim muito grande. Eu vou sugerir, então, uma visualização, uma meditação, se vocês estiverem de acordo. Né? Sim. Vocês podem encontrar uma posição confortável para vocês. Quem quiser manter os olhos abertos, mantém aberto. Se quiser fechá-los, pode fechá-los. Mas eu gostaria que vocês pegassem um exemplo prático para vocês. Ninguém vai falar que exemplo é esse, tá? Mas algo na sua vida que é muito difícil para você. E a gente pode pegar o exemplo de domingo, né? Porque a gente teve uma grande polarização, pelo menos aqui, Manuela, tá? Em questão política. De repente, um lado ou o outro. Né? E, de repente, você tem dificuldade com o outro lado. Você tem críticas severas ao outro lado. Encontre esse exemplo. Uma pessoa para a qual você tem muitas críticas, muitos julgamentos, muita raiva, muito preconceito, muita dificuldade. Talvez uma pessoa até da sua família, próxima, ou colega de trabalho, um conhecido, alguém no bairro,
e que causa essa reação em você. Coloque essa pessoa à sua frente. E nesse momento, destaque aquela característica que é tão difícil para você. Talvez essa pessoa fale alto demais, use palavrões, fale baixinho. Talvez o jeito dela se vestir ou se portar. Nesse momento, apenas olhe para essa característica que, para mim, é difícil. Eu não sei lidar com isso. Isso é difícil para mim. Isso é complicado para mim. Isso causa em mim sentimentos negativos, talvez raiva, talvez ódio, nojo, repulsa, desgosto, indignação. Localize no seu corpo onde está esse sentimento, essa sensação, esse gosto, esse olhar, esse cheiro, esse som. Onde eu julgo este outro, esta outra à minha frente. No meu corpo. Onde que isso está localizado? E nesse momento, eu sinto as minhas costas, meu pai e minha mãe. Talvez mais pessoas da minha família, meus ancestrais, talvez vovô, vovó, tios. Eu sinto minha família atrás de mim, a família de origem. E continuo percebendo no meu corpo onde está aquele ponto incômodo, desconfortável. Mas sinto a força que vem da minha família. Olho para a pessoa à minha frente, essa pessoa, essa situação que me causa tanto desconforto, tanto incômodo, julgamento. E eu começo a olhar atrás dela e vejo que há outros também. Talvez o pai e a mãe dela, os avós, tios, familiares. Não os conheço, mas cada um deles tem um lugar e uma importância. Eu deixo o meu olhar ir deste ponto, desta pessoa, para muito além dela. Eu olho para o horizonte. Sinto no meu corpo onde estava o desconforto.
Inspiro profundamente. E digo para mim: eu também. Me fixo no horizonte. Sinto meus familiares atrás de mim, sustentando meu campo, minha luz. Integro esse ponto, esse lugar, onde eu senti o desconforto. E me comprometo, nesse momento, a olhar mais vezes para ele, para esse ponto, a conversar, sentir e talvez expandir. Inspira profundamente. Sente os pés no chão. Sente o peso do seu corpo na cadeira. Abra os olhos. E se permita passar seus olhos pelas janelas à sua frente. A Manuela, Regina, a Helena, a Cleusa, a Vera, Celso, Antônia, Eurico, Carla, Aline, Eliane, Mara, Mônica, Andressa, Uliceia, Vera, Maria. E voltando para aqui agora, eu gostaria de saber se alguém aqui não está se sentindo bem. Se para alguém essa visualização foi ruim. Pode abrir o microfone. Aline, por favor, pode abrir o microfone. Tá? Ou, se você preferir, você pode escrever no chat. Tá? Dá para me ouvir? Dá para te ouvir. Qual que foi o desconforto? Você não precisa entrar em detalhes aqui. É que quem é, né? Quem representa. É muito difícil essa representação. Toda vez que vem essa... Porque, assim, já vem me chamando para olhar já faz algum tempo e eu tenho um pouco de resistência para olhar para essa pessoa. Dói bastante. O que eu te sugiro é, talvez, da próxima vez, você faça novamente esse exercício, mas, num primeiro momento, você se ancora com teus pais atrás de você. Então, é aí que está o problema. Eu não sei, porque a minha dificuldade é a minha mãe. Então, você olha para a mãe, como que eu olho para minha mãe e ancoro a minha mãe atrás de mim. Então, ficou... Vou te dar um exemplo. Olha para sua mãe e ancora o materno atrás de você. Quando eu falo materno, tem a tua avó, tua bisavó, tua tataravó, né? Tem o feminino, né? Que deu origem ao feminino e a origem ao masculino, né? E, no seu caso, num primeiro momento, encontra uma distância confortável para você olhar para isso. Não precisa ser cara na cara, tá? Afasta um pouquinho, mais um pouquinho. Uns 15 metros tá bom. Então tá, dá uns 15 metros, começa desses 15 metros, né? Sente, né, a tua avó atrás de você, a tua bisavó, teu pai. E aí verifica se com o tempo você consegue aproximar um pouquinho. Né? É aquela coisa. Você é que nem como se você estivesse calibrando. Calibra o que para você, Aline, é possível.
Não é para você se torturar, não é para você se machucar, né? Calibra o que é possível, né? E se a mamãe tiver que estar lá longe, olhando de trás de uma janela, faz assim, não tem problema, né? E, de repente, você fala, daqui eu consigo olhar para lá, consigo respirar, ela está lá, eu estou aqui. Pesa bastante. Nossa, eu estou com uma dor aqui que, nossa, parece que eu vou travar, não vai sair o ar. E o que você precisa nesse momento, Aline? O que você acha que você precisa nesse momento que trava? Eu não sei, é muito complicado. Toda vez que vem esse movimento do feminino, não acho que não é só a mãe, né? Vem o feminino também, vem as crenças limitantes. Eu cresci muito patriarcal, né? Os homens podem muito e as mulheres submissas. Então não é só a mãe, mas também o feminino vem doído. Eu vou falar de uma metáfora para você, Aline, mas assim, tem algumas pessoas que a veem como uma fraude, tem outras pessoas que a veem como uma santa ou uma heroína. Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela fez diferente da tradição. E ela foi comprimida. Então, toda vez que a gente faz um movimento diferente, a gente sente uma pressão. Né? Então, é um movimento, de certa forma, que a gente fez também para sair de dentro da barriga da mamãe. A gente foi fazendo espaço, mas é apertado. A ideia do exercício é a gente sair do restrito, que é, às vezes, um pré-conceito, um pré-julgamento, para o amplo. Mas, para isso, a gente vai sentir os movimentos do nosso corpo. Né? No seu tempo e os seus movimentos. Né? Não precisa ser agora, hoje. Nem consigo. Exato. Já travou tudo. Sim. Então, tenta, né, deixar isso como se você fechasse dentro de uma pastinha. Né? Fiz esse exercício, ok, senti, registra, senti isso, eu vou olhar para isso em outro momento. Mas o que eu senti até agora já está bom, né? Entendi, né? Arquiva, deixa lá na pasta, né? E você vai ter outras coisas, né? Amanhã é um feriado, né? Não sei qual é o seu planejamento, mas você tem coisas para fazer, né? Então foca inclusive nessas passar coisas. O dia com a mãe o planejamento, assim, fisicamente a gente se dá bem, né? Mas hoje eu adulta, sim, eu me dou bem com a minha mãe. Mas toda vez que eu entro no movimento, que eu entro no campo, é aí que está a dificuldade. É o campo que traz essa memória, não sei de onde que vem. Porque, assim, fisicamente, aqui no dia a dia, a gente vai bem. Mas quando eu paro para olhar o campo, eu travo. E, na verdade, é aquela coisa, né, Aline? Muitas me habitam. Então, a gente não sabe se é você com 6 anos, se é você com 7 anos, com 16 anos, com 20 anos, ou então todos ao mesmo tempo martelando no teu peito. Né? Então, com o tempo, aos poucos, você vai respirar isso de uma outra maneira. Né? É um processo. Né? E não, a gente não está falando que a mamãe é má. Também não estamos falando que a mamãe é boa. Até porque a mamãe tem vários rostos. Né? E várias fases. Então, se conecte com as fases amanhã, né? Se conecte com as fases que são boas. E as que são difíceis, bom, nos lugares adequados, nos espaços adequados, seguros, você vai olhar para isso. E você vai tentar respirar cada vez com mais amplitude. Né?
Uhum. Mas só para te dar um exemplo, tá? Mamãe sempre é tema, tá? A última vez Toda a vez gente que eu fez entro, o tema é mãe. Exato, exato. A última vez a gente leu a autobiografia do Bert Hellinger. E lá tem uma passagem que o Hellinger, com seus, se eu não me engano, 82 anos, de repente se vê com uma questão com a mãe e a Sophie vai lá e constela ele. Ou seja, um cara com longo percurso terapêutico, que sabia 92, obrigado, Helena. Sabia um monte de teoria, né? Aquela coisa, nos toca a todos, né? E se a gente está nesse plano aqui ainda, vivos, em uma terça-feira à noite, num grupo de estudos, é porque tem muita coisa para trabalhar ainda. Bastante. Então, pode relaxar que ainda a montanha-russa está só na subidinha. Né? Tem. Mas dê tempo ao tempo. Esses exercícios, essas visualizações são para demarcar possíveis temas, possíveis coisas para levar numa terapia, uma constelação familiar, ou para uma leitura de meditação. Né? Tá cheio aí de pensadores que falam da mãe. Né? E, sim, relação com pai e mãe é questão. E aqui eu não estou colocando de bom ou ruim, é questão para todos nós. Agora eu só vou te falar de quando você fez a questão aqui para a gente, Aline. Agora, está melhor, igual ou pior? Agora está mais leve. Já estou conseguindo respirar normal. Já está mais leve. Vai demorar um pouquinho para voltar ao normal. Talvez você tinha que soprar um pouco para fora. Então, que tudo corra da melhor forma possível amanhã para você. Sim. E a gente pode olhar para isso também num outro momento. Né? Vai se observando, né? Marca esse pontinho, né? Seja lá onde ele estiver no seu corpo, e você vai dedicar mais tempo, mais trabalho para ele em outro momento. Eu sei que não tem muito contexto com que a gente está conversando, mas eu fiz um grupo e eu estou lendo esse livro aqui, Mulher Corre com Lobos. E chegou numa parte que fala da história do patinho feio. Uhum. E esse conto, ele é sobre a mãe do patinho feio. Travei. Agora, depois de alguns processos, eu comecei a retomar o livro, porque eu deixei ele de lado e falei, eu não tinha condições de ler um conto que falava sobre a mãe. Então, eu já estou conseguindo, já. Hoje já falei sobre o assunto, já voltei a ler o livro sobre a história, aí fala da mãe sem mãe, da mãe criança, e aí são várias fases, né? E mais um detalhe, eu sou mãe, né? E olha só, à medida que você vai conseguindo dar mais um passinho, vai se transformando, você vai deixando mais amplo para sua filha, filho. Né? Então, aquilo que você está... Né? E assim, talvez também para sua mãe, talvez também para sua avó. Né? Então, tudo que nós conquistamos de consciência amplia o nosso sistema familiar. Né? Então, nunca é uma cura egoísta, né? Nunca é um processo egoísta, é um processo coletivo. Esse é o objetivo. Sim. Maravilhoso esse livro, Mulheres que Correm como Lobos. Né? Inclusive, nos grupos de sagrado feminino, a gente costuma utilizar esse livro. Né? Então, legal que você trouxe ele para cá. Quem sabe um dia, né? Aí eu não vou deixar na mão nem do Marcos, nem na minha. A gente coloca na mão aí da Manuela, da Helena. Vocês que vão ser as professoras, vocês conduzem um grupo de estudos em cima desse livro, porque é maravilhoso. Estou vendo a Manuela pegar, está pegando o livro lá atrás, né? Olha só. Ai, que lindo. Direto de Portugal. É isso aí. Né? Na mão de uma mulher. Exatamente, Maria Tereza. É muito importante isso. Gente, posso deixar aqui?
René, a Eliane colocou aqui no chat a dizer: o meu desconforto foi nos olhos, coçou muito. Às vezes existe até uma certa febre nos olhos. É interessante isso em alguns processos, em algumas práticas sistêmicas, que realmente coça, né? Às vezes pisca, né? Como se fosse difícil de olhar. E né? A gente olhou para o desconforto, né? A gente olhou para o incômodo, né? A questão, e aí eu vou pegar a fala da Aline, foi possível ou não foi? E a Aline traz para a gente que, nesse momento, foi possível. Um passinho a mais. Então, a gente brinca, né? E deixando bem claro que aqui é uma brincadeira não maldosa, saudável, né? Mas a gente vai no terapeuta e a gente aprende que a vida é um barranco, né? E aos trancos e barranco, a gente vai em frente. Então vai aos trancos e barranco e tenta fazer samba, tenta fazer piada, porque assim, é barranco mesmo, né? Então a gente vai construindo pontes, vai construindo degraus, a gente, né? Então é muito importante essa frase da Aline. Agora eu já consegui, né, olhar. Agora eu já consegui ler esse conto. Então, a Eliane agora conseguiu olhar e teve um fenômeno. Observa esse fenômeno, né? Observa o que ele diz, que na verdade tem tudo a ver sim com o livro do professor Renato Bertatti, né? O que o sintoma nos comunica, né? E para onde ele nos faz olhar, para onde ele nos faz ir, né? E a gente pontua isso, né? E, novamente, se tiver muito desconfortável, pega essa informação, coloca numa pastinha e arquiva. Eu vou olhar para isso. Não agora, mais tarde, né? Isso é usar a imaginação para uma função terapêutica, né? E assim como a gente pode evocar o desconforto, a gente pode também evocar o conforto, a segurança, né? Então, voltem para os seus corpos, aqui agora, e aqui agora vocês não têm algo desconfortável à sua frente, vocês têm esses lindos colegas às suas frentes, esses lindos rostos, né, sorridentes, né, disponíveis aqui para o estudo, né? E semana que vem vocês metralham aí o Marcos, né? Falam para ele, né, do exercício e falam para ele que ele fazer um exercício melhor, né? Que esse do René deixou a desejar, então que ele faça um exercício melhor com vocês. Por favor, né? O Marcos, ele deve fazer isso. Brincadeira, gente. Semana que vem vocês estão com o Marcos e qualquer dúvida, sim, vocês podem levar para o Marcos ou mandar para mim, claro, né? A gente está disponível, né? Manuela, Marcos, Hamilton, né? Estamos no YouTube, estamos no Facebook, né? E muitas vezes a gente leva os nossos debates aqui desse grupo lá para o Facebook, para o grupo de estudos em Direito Sistêmico da Milton Plácido da Rosa. Manuela, é contigo. Gratidão a todos. Aliás, fazendo uma piada aqui, né, Manuela? Regina, que leitura maravilhosa. Muito obrigado. Tão malandro, René. Eu me empenhei, viu? Dei o melhor de mim. Eu tenho certeza. Sim, você deu o seu melhor. Todos nós. Ok. Obrigado. Eu vou só recordar que no dia 15, no próximo dia 15, não vamos ter encontro em virtude de ser feriado, ok? Como não estavam todos logo no início, deixo já ficar aqui o aviso. Obrigada, René. Obrigada pelo seu empenho, por estar aqui conosco, por nos trazer esta meditação, por nos dar todas essas explicações que nos acrescentam sempre algo.
a todos nós. Obrigada, Regina, pela sua disponibilidade. E obrigada a todos. Uma boa noite e uma excelente semana. E até a próxima terça-feira. Boa semana, porque já não é bom feriado ainda. O feriado é só para a outra, não é? É. Não, Manuela, a gente amanhã, aqui no Brasil, a gente ok. tem finados, né? Então, Ok. o Dia dos Mortos aqui no Brasil. Nós fazemos o feriado hoje, que é no Dia de Todos os Santos. Ah, ok. Então, você está saindo, a gente está entrando nele. É mesmo isso. Ok. Então, muito boa noite, bom feriado e até a próxima semana. Obrigada a Obrigada, todos. Manuela. Tchau, boa Obrigada. noite. Beijinho, boa noite. noite, gratidão. Obrigada, todo mundo. Boa noite, Boa noite. obrigado. Obrigada. Com licença.